Quando meu chefe humilhou publicamente minha competência diante de toda a diretoria, dizendo que eu não prestava nem para servir café, ele não imaginava o que eu tinha descoberto 3 dias antes navegando pelos arquivos confidenciais da empresa. Aquela reunião seria o palco da vingança mais calculada que eu já havia planejado, e o momento em que fechei a porta da sala foi o instante em que tudo mudou, para ele, para mim e para o futuro daquela companhia inteira. Se você já foi humilhado no trabalho e fantasiou com o dia da virada, deixe seu comentário contando sua experiência. Não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque a história que você vai ouvir agora é de revirar o estômago, e ainda não começou. Meu nome é Mariana Cardoso, tenho 32 anos e trabalho, ou melhor, trabalhava como analista sênior em uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo. O prédio era todo vidro e aço, aquele tipo de construção moderna que reflete o céu cinzento da cidade e faz você se sentir importante só de passar pela porta giratória. Mas por dentro, a estrutura era podre. 6 anos inteiros eu dediquei àquela empresa. Cheguei como estagiária, fui promovida 2 vezes, ganhei prêmios internos, recebi elogios de clientes, construí projetos que dobraram a receita do meu departamento. E mesmo assim, sempre havia um teto invisível sobre minha cabeça. E o nome desse teto era Ricardo Tavares. Ricardo era meu chefe direto. 53 anos, cabelo grisalho penteado para trás, terno italiano, relógio suíço no pulso e um ego do tamanho do edifício onde trabalhávamos. Ele tinha aquele tipo de arrogância que vem embrulhada em sorrisos falsos e tapinhas nas costas. Para os superiores, ele era encantador. Para os subordinados, principalmente as mulheres, ele era um pesadelo disfarçado de gestor competente. A reunião aconteceu numa terça-feira chuvosa de agosto. A sala de conferências estava cheia. Diretores, gerentes, coordenadores, todos sentados ao redor daquela mesa enorme de madeira escura. Eu estava apresentando o relatório trimestral do meu setor, dados que eu mesma havia compilado, gráficos que provavam crescimento consistente, projeções sólidas para o próximo trimestre. Estava no meio da apresentação quando Ricardo me interrompeu. Mariana, ele disse, com aquele tom condescendente que sempre usava comigo. Você realmente acha que esses números refletem competência? Porque, honestamente, qualquer pessoa mediamente organizada conseguiria isso. Aliás, você não presta nem para servir o cafezinho nesta reunião. A sala congelou. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras riram baixinho, aquele tipo de riso nervoso que as pessoas dão quando presenciam algo constrangedor, mas não têm coragem de intervir. Senti o sangue subir para o meu rosto. Minhas mãos tremeram levemente, mas não de medo, de raiva. De uma raiva fria, calculada, que eu vinha acumulando há anos. Olhei para Ricardo. Ele sorriu, satisfeito consigo mesmo. E foi nesse momento que tomei a decisão. Levantei, caminhei até a porta, fechei com um clique suave e virei para encará-lo. Ricardo, precisamos conversar. Agora. Para entender o que aconteceu naquela sala, você precisa voltar comigo 3 dias no tempo. Era sábado, e eu estava no escritório. Sim, sábado. Porque em empresas como aquela, trabalhar no fim de semana não era dedicação. Era obrigação disfarçada. Eu estava finalizando uns relatórios quando meu computador travou. Tentei reiniciar, nada. Liguei para o suporte de TI, mas no fim de semana eles demoravam horas para responder. Então, usei o computador de uma colega que estava de férias, só para não perder o trabalho. Ao fazer login na rede compartilhada, percebi que o acesso dela era diferente do meu. Ela era assistente administrativa da diretoria, então tinha permissões que eu não tinha. Curiosidade, talvez. Ou intuição. Cliquei em algumas pastas, e foi ali que encontrei. Arquivos, dezenas deles. Planilhas com números que não batiam, transferências bancárias sem justificativa, notas fiscais de serviços que nunca foram prestados, contratos com empresas fantasmas. E o nome que aparecia assinando tudo, autorizando tudo, era Ricardo Tavares. Meu coração disparou. Não era só incompetência. Era crime, desvio de verbas, fraude fiscal,
lavagem de dinheiro. Tudo ali, documentado, carimbado, assinado. Fiquei horas lendo cada arquivo, fazendo anotações, tirando prints, salvando tudo numa pasta criptografada no meu pendrive pessoal. Quando terminei, já era noite. Saí do escritório com as mãos suando, mas com uma clareza absurda na cabeça. Passei o domingo inteiro pensando no que fazer. Denunciar diretamente a diretoria? Mas e se outros diretores estivessem envolvidos? Ir direto para a polícia? E se tentassem me incriminar também? Eu precisava de uma estratégia. Precisava de proteção. Então, na segunda-feira, enviei cópias anônimas de tudo para 3 pessoas. Meu advogado pessoal, uma jornalista investigativa que eu conhecia de vista, e para mim mesma, num e-mail agendado que só seria enviado caso eu não cancelasse dentro de 72 horas. Era minha apólice de seguro. Se algo acontecesse comigo, a verdade viria à tona de qualquer jeito. Na terça-feira, entrei naquela reunião sabendo exatamente o que ia acontecer. Ricardo sempre me humilhava em público. Era o padrão dele. Mas dessa vez, eu estava pronta. Quando fechei a porta, o silêncio na sala foi absoluto. Ricardo me olhou com aquela expressão de superioridade que ele sempre usava, como se eu fosse uma criança tendo um chilique. Mariana, controle-se. Isso é uma reunião profissional. Você está se comportando de forma inadequada. Inadequado, Ricardo, eu disse, minha voz saindo firme, clara, sem um pingo de hesitação. É desviar 2,5 milhões de reais da empresa ao longo de 3 anos. Inadequado é criar empresas fantasmas para emitir notas frias. Inadequado é assinar contratos com fornecedores que não existem e embolsar a diferença. Mas isso você sabe, não sabe? A cor sumiu do rosto dele. Os olhos arregalaram. Ao redor da mesa, as pessoas começaram a se mexer nas cadeiras. Sussurros baixos começaram a circular. Um dos diretores, Samuel, franziu a testa. Do que você está falando, Mariana? Abri minha pasta, tirei uma cópia impressa de uma das planilhas que eu havia encontrado e coloquei sobre a mesa, bem no centro, para que todos pudessem ver. Estou falando disso. E disso. E de mais 147 páginas de documentos que comprovam fraude sistemática, desvio de recursos e manipulação de relatórios financeiros. Tudo assinado, carimbado e autorizado por Ricardo Tavares. Ricardo tentou se levantar, mas sua voz saiu trêmula. Isso é difamação. Você está inventando, tentando me prejudicar, porque não aguenta críticas construtivas. Críticas construtivas? Eu repeti, quase rindo. Ricardo, você acabou de me humilhar na frente de todo mundo dizendo que eu não sirvo nem para fazer café. Mas sabe o que eu servi? Servi justiça. Porque 3 dias atrás, encontrei tudo. E hoje de manhã, antes dessa reunião, enviei cópias de todos esses documentos para a auditoria interna, para o jurídico e para 2 autoridades externas. O pânico tomou conta do rosto dele. Você fez o quê? Você não tinha permissão para acessar esses arquivos. Eu não tinha, eu disse calmamente. Mas uma colega tinha. E quando o sistema me deu acesso acidentalmente, eu simplesmente fiz o que qualquer pessoa ética faria. Denunciei um crime. Samuel se levantou, pegou a planilha, examinou rapidamente, e o rosto dele fechou. Ricardo, isso é verdade? Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, procurando palavras que não vieram. Finalmente, ele apontou para mim. Ela está mentindo. Ela manipulou esses documentos. Ela quer me derrubar porque é invejosa, incompetente, frustrada. Eu mantive o olhar firme nele. A auditoria vai confirmar tudo. Os números não mentem. E se eu estou tão incompetente assim, Ricardo, como consegui descobrir o que você escondeu por 3 anos? A reunião foi interrompida imediatamente. Samuel, que era o diretor financeiro, pegou o telefone e ligou para o departamento jurídico. Em 15 minutos, 2 advogados da empresa e a chefe de auditoria interna estavam na sala.
Ricardo tentou manter a compostura, mas qualquer um podia ver que ele estava entrando em pânico. Suor escorria pela testa dele. A gravata estava torta. As mãos tremiam enquanto folheava papéis que não faziam mais sentido. Os advogados fizeram perguntas diretas. Mariana, você tem mais documentos além desses? Tenho, respondi. Todos digitalizados, organizados por data e armazenados em local seguro. Ricardo, você reconhece essas assinaturas? Ele hesitou. Reconheço, mas posso explicar. Não havia explicação possível. Números não entendem desculpas. A auditoria começou ali mesmo, cruzando dados, verificando transações, confirmando cada vírgula que eu havia apontado. E conforme as horas passavam, a situação de Ricardo só piorava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Outro diretor, Gustavo, que sempre foi próximo de Ricardo, começou a ficar visivelmente nervoso. Ele interrompeu a auditoria. Espera. Mariana, como você teve acesso a esses arquivos? Isso não é irregular? Você invadiu sistemas, violou protocolos de segurança. Tecnicamente, você também cometeu uma infração. Senti o ar mudar na sala. Ele estava tentando me incriminar, tentando desviar o foco. Eu acessei arquivos que estavam na rede compartilhada da empresa, usando credenciais legítimas, eu disse devagar. Não invadi nada. Descobri irregularidades e reportei, como manda o código de conduta da própria empresa. Gustavo cruzou os braços. Mas você enviou documentos confidenciais para fora da empresa sem autorização. Isso é vazamento de informação privilegiada. Foi quando a chefe de auditoria, Beatriz, uma mulher de 60 anos, séria, implacável, cortou ele no meio. Gustavo, você está tentando criminalizar uma denunciante? Porque se está, preciso lembrá-lo de que isso é ilegal. E já que estamos investigando, seria interessante verificar se seu nome aparece em algum desses documentos também. O rosto de Gustavo empalideceu. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Beatriz virou para mim. Mariana, você está protegida por lei. Continue colaborando com a investigação. E virou para Gustavo. Você, sente-se. A sala explodiu em tensão. 2 diretores envolvidos. Dezenas de transações fraudulentas. A maior crise corporativa que aquela empresa já havia enfrentado. E eu, a analista que não prestava nem para servir café, estava no centro de tudo. A investigação durou 2 semanas. A auditoria externa foi chamada. Cada transação, cada contrato, cada centavo foi rastreado. E conforme os relatórios eram finalizados, a dimensão do esquema ficava cada vez mais clara. Ricardo não estava sozinho. Gustavo, outros 2 gerentes e até um fornecedor externo estavam envolvidos. Eram anos de desvios, milhões desviados, uma operação tão bem montada que só foi descoberta porque eu, por acaso ou por destino, acabei no computador certo, na hora certa. Ricardo foi demitido por justa causa. Gustavo também. Processos criminais foram abertos contra os 2. A empresa fez um comunicado público, assumiu o erro, prometeu reformas internas. E eu fui promovida. Não porque me transformei em heroína da noite para o dia, mas porque finalmente, minha competência foi reconhecida. Assumi a gerência do meu departamento, com autonomia, respeito e um salário que refletia meu valor real. Mas o mais importante não foi a promoção, foi a liberdade. A liberdade de não precisar mais engolir humilhações. De não precisar mais sorrir enquanto alguém me diminuía. De entender que silêncio nunca foi fraqueza. Era estratégia. E que às vezes, a vingança mais eficaz não é gritar. É esperar o momento certo e agir com precisão cirúrgica. 3 meses depois, recebi uma mensagem anônima no LinkedIn. Era de uma ex-funcionária da empresa. Ela disse que havia sido assediada por Ricardo anos atrás, mas nunca teve coragem de denunciar. E que, graças ao que eu fiz, ela finalmente conseguiu processar ele também. Aquilo me fez perceber que minha coragem não mudou só a minha vida. Mudou a vida de outras pessoas que estavam presas no mesmo ciclo de abuso. Hoje, quando olho para trás, não sinto arrependimento. Sinto orgulho. Orgulho de ter escolhido a verdade.
mesmo quando ela era inconveniente. Mesmo quando poderia ter me custado tudo. Depois de tudo o que aconteceu, aprendi que silêncio nunca foi sinônimo de fraqueza. Era apenas estratégia. Às vezes, a vingança mais poderosa não é gritar, é esperar o momento certo e agir com precisão cirúrgica. E você? Já passou por uma situação de humilhação no trabalho? Como reagiu? Conte sua história nos comentários. Adoro ler cada uma delas. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos relatos e não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado. Até a próxima história.